Bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre ISO 14001, Sistemas de Gestão Ambiental. E nesse último vídeo aqui da série nós vamos ver um pouquinho sobre os itens 9 e 10, avaliação de desempenho, verificação de desempenho e melhoria contínua. Meu nome é o professor Rogério Grassetto e, como sempre, faço um disclaimer. Às vezes eu uso imagens que eu retiro da internet ou exemplos de documentos. E esse vídeo aqui não tem nenhuma finalidade comercial, é apenas finalidade educativa. Então, se por acaso você se sentiu incomodado e teve a sua imagem utilizada e achou que isso foi indevido, por favor, entre em contato comigo nos comentários que a gente troca tranquilamente. Bom, no item 9, seguindo aí a numeração aí, que é adotada pelas próprias normas ISO 14001 e ISO 14004, ele vai tratar sobre avaliação de desempenho e basicamente ele vai começar aí, a norma vai começar dizendo sobre esse item de monitoramento, medição, análise e avaliação. Eles definem aí o que é monitoramento, que seria algo mais contínuo, medição, onde você vai realizar algum instrumento, alguma coleta de dado quantitativo ou qualitativo, análise, onde você vai analisar esses dados e pode até incluir análises gráficas, análises estatísticas, matemáticas, etc. E avaliação, que é a sua interpretação em cima da análise. Mas começando disso, eles vão definir assim, o que você vai monitorar e medir, né, os dois primeiros passos. Isso provavelmente já deveria estar definido a partir dos indicadores, né? Você tem os indicadores em mãos, que é aquilo que é necessário para você saber se você atingiu o objetivo ambiental, já fica muito fácil saber o que você vai monitorar e medir. Mas tão importante de definir o que vai ser monitorado e medido é como você vai monitorar e medir. Vai precisar de algum equipamento, vai precisar de algum treinamento específico, qual vai ser a regularidade, vou ter que separar um profissional para isso. Então, tudo que envolve o como vai ser feita essa medição. E também quando, a frequência que tem que ser monitorada e medida. Então, isso vai depender do tipo de indicador, que vai depender do tipo de atividade que você desempenha e também da regularidade com que você vai precisar de dados para inserir na análise crítica, né? Então, a gente já está aqui no item C, né, no penúltimo item do PDCA, que já passamos por fases de planejamento, fases que é o P, né, fases de execução, que é o D. Agora nós estamos na fase do C, do check, avaliação, monitoramento. Então, mas para que você quer medir, monitorar e depois fazer análise e avaliação? Pode ter diversos motivos, né? Um deles, por exemplo, é ver como é que está o progresso na sua política ambiental como um todo, nos seus objetivos ambientais e como indicadores de se você está indo bem, atingindo seus objetivos ou não, se tem espaço para melhoria contínua, ou eles vão me fornecer dados que vão me permitir analisar se eu posso ter objetivos mais ousados no próximo ciclo de planejamento. Então vai ser como uma entrada para permitir uma avaliação de possibilidade de melhoria contínua. Ele também vai me servir de parâmetro para ver como estão o atendimento aos aspectos ambientais significativos em toda a cadeia que vem depois, né? A partir dos aspectos ambientais significativos, eu vou ver os impactos significativos, os riscos e oportunidades que isso desempenha e, por fim, vou ter ações planejadas para isso e essas ações vão ter que ter, a partir de alguns objetivos, né? E como que eu vou saber se eu atingi esse objetivo? Medindo aquele aspecto ambiental significativo. Então, se eu tenho, vamos supor, um aspecto ambiental de emissão de algum tipo de poluente, aquele é um aspecto ambiental significativo para mim, então esse é o aspecto que eu vou ter que continuar monitorando e medindo para saber, foi reduzido, foi zerado, isso dependendo do meu objetivo, né? Então, a medição e monitoramento dos aspectos significativos, o acompanhamento deles, vai servir para ver se eu atingi os objetivos ambientais que tinham que ter sido bolados em relação àqueles aspectos significativos. E como que eu estou em relação aos meus requisitos legais? Eu estou cumprindo, está tudo ok? Teve alguma mudança nos requisitos legais? Eu consegui evitar multas nesse período por ter atendido? Então eu tenho que monitorar aspectos ambientais que sejam relacionados aos requisitos legais ou outros requisitos que a minha organização, por acaso, subscreveu. E também os controles operacionais. Nos controles operacionais eu vou, muitas vezes, medir
ou verificarem. Medição muitas vezes não é só uma coisa quantitativa, né, mas eu posso fazer uma avaliação qualitativa para ver se os controles operacionais estão funcionando, se eles estão de acordo com o que havia sido planejado, se eles estão servindo para controlar aquelas operações que são críticas para não incorrer em nenhum risco, né, ou eu conseguir atingir uma oportunidade que foi identificada. Mas além disso tudo, ele serve também para, ou principalmente, eu avaliar duas coisas que podem ser parecidas, mas elas são um pouco diferentes. Avaliar tanto o desempenho ambiental, então quando eu falo de avaliar o desempenho ambiental, é a própria performance ambiental da empresa, né, o que ela está atingindo em relação aos seus objetivos ambientais que são relacionados aos seus aspectos e impactos. Então, a própria performance da empresa em termos de emissões, efluentes, resíduos sólidos, emissões de energia, acidentes, emergências, como que está o desempenho ambiental da minha empresa. E uma outra coisa que vai servir para o monitoramento, medição, etc., é para avaliar a eficiência, a eficácia do sistema de gestão ambiental. Então, uma coisa é o desempenho ambiental, que é o produto final, ali na frente, e outra coisa é a eficácia. Esse SGA, como foi montado, esse sistema de gestão, com a sua política, tendo definido o escopo, tendo definido os aspectos, impactos significativos, considerando as partes interessadas e os requisitos legais. Aí eu montei o meu objetivo, fiz todo um planejamento. Esse planejamento foi eficaz, quer dizer, ele atingiu o seu objetivo. Eu estou com controles operacionais legais para garantir que as operações sejam executadas de acordo com o que foi planejado, ou que sejam implementadas todas as ações. Teve treinamentos adequados, como é que está a minha conscientização? Então, o monitoramento, a análise, a medição vão servir também para eu ver se o SGA, eu vou analisar o próprio sistema de gestão ambiental, se ele está ok ou não. Bom, voltando um passinho aqui, nessa questão do monitoramento e medição, eu tenho que prestar atenção, eles chamam a atenção ali na norma ISO 2004, em alguns parâmetros. Um deles é a importância de calibração, né? Então, se tem equipamentos que vão ser utilizados, eu vou ter que garantir que esses equipamentos estejam calibrados. Eles também dão muita ênfase nessa parte de monitoramento, medição, análise e avaliação, a aspectos de comunicação, né, interna e externa, onde você pode comunicar o resultado desses monitoramentos, dessas medições. Então, prestar atenção nesses aspectos de você ter uma transparência da sua empresa. E, como não podia deixar de ser, esse ícone aqui de baixo que eu peguei, todos os procedimentos documentados, né? Se você vai monitorar, se você vai medir alguma coisa, tudo registradinho, controle dos documentos, data, versão, quem coletou, etc. E a mesma coisa para análise, se foi feita uma análise crítica, uma avaliação a partir daqueles dados, tudo por escrito, documentado em um lugar registrado, para garantir que seja um procedimento que possa ser auditável, verificável e reprodutível, se for necessário. Bom, dentro desse tópico ainda de avaliação do desempenho, eles dão muita ênfase a você ter um processo bem cuidadoso de você avaliar como que está o seu atendimento para os requisitos legais. Para quê? Para evitar surpresas. Quando você não atende requisito legal, você pode ter uma surpresa desagradável no sentido de uma multa, ou pior, pode ter uma suspensão de atividades, pode ter um embargo da sua obra, pode ter, se for um caso de uma obra, pode ser até demolida, ou a empresa pode ser ter alguma licença sua cassada ou suspensa. Então, o atendimento a requisitos legais, embora seja um mínimo, né, você nunca pode ficar só nisso, senão você não tem um SGA de verdade, né, você está apenas cumprindo a sua obrigação, mas, apesar de ser apenas uma obrigação, é uma obrigação que pode representar muitos riscos. Então, você, como organizador, como gestor ambiental de uma empresa ou como alta administração, tem que estar muito atento, e essa ideia do atendimento aos requisitos legais tem que permear praticamente todas as etapas do SGA. Então, quando eu estiver lá no comecinho, vendo meus aspectos ambientais, eu tenho que ver se tem algum requisito legal relacionado aos meus aspectos. O não atendimento a requisitos legais representa um sério risco, porque eu posso, como eu já falei, tomar uma multa, ter uma licença suspensa, ter minha atividade suspensa, pode ter até consequências penais. Por outro lado, eu posso ter uma oportunidade, né? De repente, se eu tenho um requisito legal atendido, isso é uma oportunidade de imagem, se minha empresa estava ruim, né, nesse aspecto e melhorou, ou até
em alguns casos eu posso ir além e se eu tenho um compromisso extra, né? Sempre quando a gente fala requisitos legais, a gente fala requisitos legais e outros requisitos que a sua organização subscreveu, ou seja, que ela passou a incorporar como se fosse um requisito legal. E isso pode ter um impacto positivo na imagem, então é uma oportunidade de melhoria de imagens. Para atender o requisito legal, óbvio que você vai ter que, se você não estava atingindo antes, né, incluir isso no seu planejamento. E isso inclui tudo que tem que ser feito, as ações que tem que ser realizadas, colocar objetivos claros de atendimento aos requisitos ambientais ou numa perspectiva de melhoria contínua de você ir além, estabelecer os controles operacionais adequados para você poder garantir que o planejamento para atingir os requisitos legais esteja ok, que o planejamento seja implementado. A comunicação externa, que a gente já falou um pouquinho no slide anterior, né? Então, você comunicar sobre o atendimento a requisitos legais para as partes interessadas. E, por fim, você vai ter que também, chegando aqui mais próximo do que a gente está falando aqui nesse slide, monitorar e medir para saber sobre aqueles requisitos legais se você está atingindo. Então, vamos supor, se você é uma empresa que tem efluentes líquidos, tem lá uma série de normas sobre parâmetros de qualidade do efluente que pode ser lançado na natureza. Então, isso é um aspecto que eu tenho que monitorar e medir, que ele tem lá, desde lá de trás, como eu estou trabalhando aqui nessa caixa de texto. Então, aquilo tinha que ser um aspecto, podia ser um risco, teve que entrar nos meus objetivos, teve que ter um planejamento específico, teve que incorporar um controle operacional para, vamos supor, a minha estação de tratamento de esgoto operar dentro de certos parâmetros para que aquele efluente saia com a qualidade determinada pela lei. Vou me comunicar externamente com as partes interessadas, no caso o governo, comunidades do entorno, e vou ter que ter um programa de monitoramento e medição contínuo para saber se eu estou dentro da lei. Então eles dão muita ênfase a isso. Pode passar pela cabeça de quem está assistindo aí o vídeo, de vocês, que, mas isso aí é o mínimo que a empresa tem que fazer, é a obrigação dela. Sim, ok, é a obrigação dela. E sim, ela não pode ficar só nisso para ter uma ISO 14001. Mas isso não tira o fato de que o atendimento aos requisitos legais é algo muito importante. E se você nem isso conseguir atingir, vai ser muito difícil você ter melhoria contínua ou conseguir mesmo a ISO 14001. Então é uma coisa para se ficar muito atento a esses requisitos legais, principalmente porque eles podem mudar. Então, quando se for avaliar o atendimento a requisito legal, atingimos? Teve alguma mudança na situação da empresa? Por exemplo, a gente expandiu as atividades, a gente mudou, teve alguma não conformidade que a gente já vai ver, teve algum acidente, alguma emergência, teve alguma mudança na legislação? Tudo isso tem que estar no radar para você estar dentro da lei. Outro item que eles chamam a atenção, e o tópico é pequeno, mas a importância é muito grande, que é a ideia na avaliação de desempenho de você passar por uma auditoria interna. Isso vai servir para você verificar o seu status de conformidade com relação à norma ISO 14001 e também se você está conforme aos seus objetivos ambientais e se o SGA está implementado, ou seja, se ele está rodando e se ele está sendo mantido para você atingir os seus objetivos. A auditoria interna é um passo muito importante porque ela pode preparar o campo, você verificar aquilo que está faltando, antes de uma auditoria externa, se você estiver buscando uma certificação. Tá? A auditoria é uma palavra que muitas vezes tem uma conotação negativa, né, como se fosse a pessoa atrás daquilo que eu estou fazendo de errado, quando a gente deveria olhar pelo outro lado da moeda. Aquilo é uma avaliação interna que vai me permitir ter um diagnóstico preciso e imparcial, então eles sempre enfatizam isso, o auditor tem que ser uma pessoa independente, imparcial, de influência quaisquer, né, influência tanto de quem está sendo auditado, quanto a influência da alta administração, ele tem que ser um profissional independente. E vai lá fazer um programa de auditoria e ele vai me apontar aquilo que eu vou precisar melhorar. Então tem que ser visto sob um lado positivo, embora seja um tipo de profissional que tem que ter um perfil muito específico, de tanto técnico quanto humano, de poder saber lidar com esses eventuais conflitos. E quando você vai fazer uma auditoria, tem que ter um programa, um planejamento. Eu pus aí, você pode dar uma parada na tela depois, só para ver um geralzão, tá? Não é o programa específico. Depois vai ter os dados que vão ser coletados, as pessoas que vão ser entrevistadas, que dados vão ser registrados, monitorados ou medidos, para depois gerar um relatório de auditoria interna. Tá, gente? Por enquanto a gente está falando de auditoria interna. E aqui eu peguei um exemplo de auditoria que não é interna, só para vocês
conhecer um relatório de auditoria que foi feito por um auditor aqui, eu não sei se é interno ou externo, para ver se essa empresa ali, Companhia Docas da Paraíba, do Porto de Cabedelo, estava de acordo com a resolução com o nome. Então, se a gente rodar um pouco aqui, vocês vão ver que tem vários itens, como a gente está vendo se ela está seguindo um sistema de gestão ambiental, que vão estar de acordo com palavras que a gente já viu isso aqui. Bom, aqui vai dizer como que vai ser executado, é tudo um programa completo e tal. Depois ele vai ter o próprio resultado, que são as constatações da auditoria. Né? Mas o que ele foi olhar? Olha, conformidade com leis e normas ambientais, coisas que nós estamos vendo aqui. Aí tem a parte específica, licença e tal, não sei o quê. Depois, desempenho da gestão ambiental. Como que está a política ambiental? Como que está o acesso à legislação ambiental e aos requisitos aplicáveis? Como que está o atendimento a objetivos e metas? Tinha procedimentos para identificar aspectos ambientais significativos? Tinha procedimentos para operação e manutenção das atividades relacionadas com isso? Tinha procedimentos para comunicação interna e externa com as partes interessadas? Oi, gente, tudo coisa que a gente já viu aqui nessa série de vídeos. Tá? Como que está o registro de monitoramento e medição? Aí está chegando nos temas aqui das áreas, porque são aspectos significativos aqui. Né? Então isso tudo vai ser analisado. Tinha um plano de emergência para acidentes? Qual que é o registro de ocorrências de acidentes? Então, vocês estão vendo que está desde lá do comecinho de aspectos e impactos até essa parte que a gente está chegando aqui de emergências, acidentes e não conformidades. Tá? E por fim, tem uma conclusão lá dessa auditoria externa, mas interna ou externa é bem parecido. Então vamos pular logo para essa página 36 aqui, se eu achar rápido. Então, algumas coisas aí falam assim, não foi evidência, a empresa não tinha mecanismo para análise crítica periódica, a empresa não tinha ocorrência de acidentes, bom, isso está ok, né? A empresa não tinha uma análise de riscos atualizada, então vai criticar, não vai ser legal ouvir isso, mas é muito importante você saber, né? Emissões atmosféricas, como que está. Tinha mais uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Capacitação, foi identificada a capacitação, controle de documentos, mantém informações em papel para documentação. Então, tudo relacionado ao... Agora, ela não tinha procedimento para estabelecer registros de não conformidades ambientais. E aí, no fim, conclusão de auditoria. Bom, o prazo, não sei o que e tal, e foram constatadas 19 não conformidades no corpo do relatório. Então, ela tem que melhorar isso e ela não tinha um sistema de gestão ambiental vigente. Tá? Então, ela... Como é que é? Número de conformidades não registradas, 19. Tá? Então, isso só para pegar um exemplo para vocês de como é o produto depois da auditoria. Então, ele vai fazer um pente fino desde lá do começo do planejamento ambiental, passando pela execução, para ver se está tudo certinho, porque é uma, digamos assim, uma última chance que você vai ter antes de abrir suas portas para um auditor externo, que aí não vai ter muito como chorar. Se você não tiver de acordo, você não vai conseguir a sua certificação. Bom, a gente está chegando na parte de análise e avaliação. Né? Então, a análise crítica, eu coloquei aqui, da maneira como eles colocam a ISO 14001, ela tem entradas e saídas. Então, quais são as entradas para essa análise crítica? Bom, o resultado de análise de auditorias anteriores, né, de tudo que foi feito antes, mudanças no contexto, houve mudanças na legislação ambiental, houve mudanças no entorno, houve mudanças no perfil de atividades, houve mudança no planejamento estratégico da empresa, houve mudanças sociais, econômicas, políticas. Isso vai ter que ser entrado na análise crítica. Eu consegui atender meus objetivos ambientais ou não? Como que está? Então, isso, você atendeu esse objetivo, como que estava lá no exemplo, né? Não, ou não, teve algumas não conformidades. Como que está o desempenho ambiental como um todo, além dos objetivos ambientais, outros dados de desempenho ambiental, de efluentes, energia, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, economia de água, economia de energia, economia de matéria-prima, as entradas e saídas principais, né, os aspectos significativos. Teve recursos, no caso não só financeiro, né, financeiros, recursos humanos, recursos de infraestrutura, como é que foi? Foi ok? Estava suficiente? Não estava suficiente? Isso entra ali na análise crítica. Teve alguma comunicação de partes interessadas, principalmente reclamações, né, teve através dos mecanismos de contato com as partes interessadas, e oportunidades de melhoria contínua que
é levantado em vários passos, um deles na própria auditoria interna, ou análises anteriores. Bom, a partir daí a alta administração da empresa se reúne, provavelmente com algumas pessoas-chave do sistema de gestão ambiental da empresa, e produz saídas. Ou seja, esse sistema de gestão ambiental está adequado? Está suficiente? Está eficaz? Ou precisa de mudanças? O que eu tenho que fazer para atingir objetivos que eu não consegui atingir, né? Uma não conformidade? Então aqui a gente já está na última etapa, nessa etapa de análise crítica e já pulando para um novo planejamento. Né? Se eu modifico ações no meu plano ambiental, eu já estou pulando da análise crítica, né, da saída, e mudando o meu sistema de gestão ambiental para começar a girar de novo o ciclo PDCA. Então, tem que mudar alguma coisa no meu SGA? Do tipo assim, eu tenho que mudar aspectos ambientais significativos, novos, ou colocar eles de uma maneira mais ousada, os meus objetivos ambientais para melhoria contínua. Tem alguma coisa nos meus programas que eu preciso mudar, alguma coisa de treinamento, alguma coisa de conscientização, algum controle operacional, alguma ação para evitar outras não conformidades, outros acidentes, emergências. Então, essas mudanças que saem da análise crítica, essas sugestões de análise crítica, vão compor um novo plano. Então, eu já estou saindo do A e virando para o P para poder começar de novo o planejamento. Aí eu vou executar essas mudanças. No próximo ciclo eu vou analisar elas criticamente, monitorar e tal. Vou fazer uma nova análise crítica e aí sim, como sempre, o PDCA girando, como uma espiral contínua, porque principalmente se eu tiver tudo ok, olha, meu SGA estava tirando 100%, adequado, suficiente, todos os objetivos foram atingidos e tal, mas tá bom, vou acomodar? Ficar na zona de conforto? Não. Eu tenho que estabelecer oportunidades de melhoria contínua. Isso vai compor meu próximo planejamento. E o item de melhoria contínua, normalmente a gente vê assim, teve algum requisito que não foi atendido? Requisito legal, um requisito que a empresa subscreveu, algum objetivo ambiental. Tá, isso pode ter sido por quê? Porque eu falhei em avaliar que algum aspecto era significativo, quer dizer, eu desconsiderei, era um aspecto significativo e eu não dei bola no meu primeiro planejamento, ou teve uma falha na definição de responsabilidade, quem era responsável por implementar um programa, quem era responsável por ver os indicadores, por monitorar, por medir, etc. Ou não foi monitorado direito, né? Eu não consegui avaliar se eu atendi o requisito. Né? Isso é falha de sistema. Né? O sistema de gestão ambiental apresentou uma falha como sistema. Ou então, o meu próprio desempenho ambiental pode ter tido uma falha. Né? Eu não atingi uma meta que eu tinha. Uma meta de entrada, uma meta de consumo de matéria-prima, de energia, de água, uma meta de emissão, uma meta de reciclagem, uma meta de emissão de energia sonora. Eu não atingi uma meta. Então, é uma conformidade, não atendi um requisito. Ou não foi feita uma manutenção como programado, ou os critérios operacionais não foram seguidos pelos operadores, aí então é um atendimento que mistura aí, né, tanto uma falha de desempenho quanto uma falha de treinamento, que é uma falha de sistema, não é uma falha de desempenho propriamente dita. Pois bem, uma coisa que acontece também é se tem alguma não conformidade mais grave, como um acidente, uma emergência, uma coisa que pode ter um impacto maior. Então, primeiro eu tenho que reagir. Reagir é eliminar os problemas, tentar mitigar os problemas ou impedir que os problemas se tornem maiores. Isso que é reagir e colocar algum controle ali para aquele problema cesse. Aí eu vou fazer uma investigação detalhada para ver qual que foi a causa daquela não conformidade. Por que surgiu aquele problema, aquele acidente, aquela emergência, ou se for uma coisa mais simples, por um objetivo ambiental que não foi atingido. Aí eu tenho que fazer uma investigação para ver a causa, eliminar essa causa para que não ocorra o mesmo problema ou problemas semelhantes em outras unidades ou problemas semelhantes no futuro, caso tenha uma situação parecida. Bom, feito isso, eu vou implementar essas ações. Vocês estão vendo que é praticamente um mini ciclo PDCA aqui, né? Eu vou implementar essas ações que eu achei necessárias para que evite repetições. Posteriormente, eu posso analisar criticamente essas ações, de preferência com a não ocorrência de acidentes, ou com treinamentos, com testes, ou monitorando e medindo para ver se
atingir o resultado que era esperado, seja o resultado de um desempenho ambiental específico, seja o resultado de não ocorrência de acidentes e emergências. E, se necessário, vou modificar meu SGA para incluir essa análise crítica que foi feita a partir das ações que foram implementadas. E, por fim, para finalizar esse tópico, eles dão alguns exemplos de melhoria contínua, o que você pode atuar, esses exemplos da própria ISO 14004. Tá? Então, eu posso melhorar o treinamento para reduzir recursos. Então, eu atingi uma meta de redução de resíduos, mas eu quero melhorar mais ainda. Então, eu posso alterar o treinamento. Ou eu posso ter tratamento de efluentes para permitir reuso de água, ou alguma coisa. Eles dão exemplos aqui bem bobos, tá? Assim, eu mudei minhas impressoras para poder imprimir cópia frente e verso. Ou então eu reprojetei a rota de entrega para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, essas empresas de entregas aí de alimentos, tipo iFood, Rappi, etc. Algumas delas fazem até propaganda que tem um planejamento para reduzir o consumo de combustíveis, ou o uso de bicicletas, de veículos elétricos, etc. E isso pode fazer parte de uma melhoria contínua. Tá? Ou nos objetivos ambientais para substituir combustíveis, enfim. Tudo dentro daqueles exemplos que a gente já vem tratando em alguns slides anteriores. Então, só para voltar aqui, a gente tratou o que é uma não conformidade, que é esse não atendimento ao requisito, que a gente tem que avaliar ele e enxergar como uma oportunidade de melhoria contínua. O que fazer no caso de ter uma não conformidade mais séria, como um acidente, uma emergência, algo que possa representar um risco maior para a minha empresa. E usando exemplos aí de melhoria contínua, porque a gente vai usar tanto esses acidentes e emergências, quanto a minha avaliação do desempenho ambiental, quanto as não conformidades de objetivos não atingidos, eles podem ser oportunidades de melhoria contínua para o próximo ciclo de PDCA, para atingir o ISO 14001. Se tudo der certo, então aí você pode ter uma auditoria externa, um aspecto que a gente não vai tratar aqui, e o final dessa série seria, um final feliz, seria você conseguir a certificação ISO 14001, que é o objetivo de muitas empresas quando elas estão perseguindo esse sistema de gestão ambiental. E com isso também a gente encerra aqui nossa série de vídeos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, dúvidas, comentários, etc., podem ir fazendo nos comentários que a gente vai respondendo sempre que possível. Então, até a nossa próxima série de vídeos.